das entidades, do coletivo promotor deste evento, que reúne o reitorado da Universidade de Pernambuco, o núcleo da diversidade social, o núcleo integrado de saúde coletiva, o diretório central dos estudantes, o sindicato dos servidores da UPE e o sindicato dos professores da UPE. Nós saudamos a esse público maravilhoso que está doravante agora fazendo parte da comunidade UPE. Estudantes dos cursos de saúde que estão aqui. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Saudamos a todos os professores, professoras que estão presentes a este evento também. Nós vamos fazer a composição de uma mesa de saudação e logo após iremos ter a palestra, a conferência do professor Aécio Gomes de Matos. Então, para compor a mesa de saudação, eu gostaria de convidar o vice-reitor da Universidade de Pernambuco, neste ato representando o professor Carlos Fernando de Araújo Calado, o professor Rivaldo Melo. Representando todos os dirigentes, diretores e diretoras de ensino da Universidade de Pernambuco, o professor Dr. Marcelo Azevedo, representando o diretório central dos estudantes, a estudante Andressa Laísa Queiroz Ribeiro, representando o Núcleo Integrado de Saúde Coletiva, o professor Luiz Oscar Cardoso Ferreira. A gente ainda não tem a presença de alguma pessoa do NIDES. E representando a ADUP do NIDES, professora Charmênia Cartacha. Por favor. E representando a ADUP, o professor Sérgio Galdino. Por favor, queiram sentar, senhoras e senhoras, têm 2 minutos para fazer uma saudação aos estudantes e a gente vai começar na ordem inversa. Vou convidar inicialmente o professor Sérgio Galdino, por favor. Bom dia a todos e a todas, né? Para mim foi até uma surpresa, né? Primeiro falar logo por primeiro numa situação dessa. Também é a primeira vez que eu estou numa aula uma aula magna, né? Então isso faz um pouco a diferença, mas é um momento importante realmente da vida da gente, né? A gente vem lá do 2º grau, onde a gente tem uma experiência ainda de infantil, vamos dizer, em relação ao que é a vida, o que é a formação, e vai entrar na universidade, onde aqui a gente é diferente. Muitos de vocês vão ter a dificuldade e o impacto dessa diferença, que é fundamental. Aqui não tem aquela programação que se tem lá no 2º grau, aquela segunda chance, e aí você tem que realmente se desdobrar, vocês alunos, para que não tenham nenhuma perca, né? Estudar e se concentrar nesses próximos 5 anos, para que tenham o melhor desempenho possível aqui. Para isso eu acho que é fundamental. E vocês são bem-vindos, porque a gente quer... vocês são o futuro, né? A gente vai passar, e o legado nosso é exatamente formar vocês e deixar vocês cada vez... Quer dizer, a gente fazer também essa formação cada vez melhor para que vocês estejam melhor formados e vocês serão futuros. Essa é que eu acho que é a nossa missão. Sejam bem-vindos. Vou passar aqui para os próximos. Professora, a estudante Andressa Laísa. E Laísa pode até já fazer o convite para a atividade de sexta-feira. Bom dia a todos os estudantes. Quero dar as boas-vindas e parabenizar a todos que fazem parte hoje dos 22% de jovens brasileiros que ingressam em universidade. Vocês são vitoriosos por estarem aqui. Que vocês possam, nessa carreira
carreira de vocês dentro da universidade e aproveitar bastante em todos os aspectos, no aspecto acadêmico, no aspecto estudantil, no aspecto político. E eu já convido a vocês para sexta-feira, dia 14, a gente vai estar fazendo a posse do Diretório Central dos Estudantes na FENSG às 17 horas. E logo após vai ocorrer a calorada da UPE, que pela primeira vez vai ser unificada e de verdade, que está vindo gente do interior também. É um momento de integração que vocês vão ter com os estudantes. Que aí a gente está tentando tornar a universidade universidade de verdade e não escolões, como a gente às vezes pensa que é. Bem-vindos. Professora Silvina Caixa, representando a Univis. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, né, e os colegas de trabalho, mais um ano aí de bastante trabalho para nós todos, né. Então, o NIDES é um órgão suplementar que tem a função e a missão de trabalhar na universidade alguns temas transversais, e como universidade é importante a gente ter esse lugar, né, onde tem interface de várias áreas de conhecimento, e um espaço para realmente a gente poder trazer a discussão e as possibilidades de compartilhar alguns temas que são tão importantes para a formação, né, enquanto cidadão, enquanto profissional também. Então eu estou aqui com muito prazer também de estar representando o NIDES, e ele está aberto para a gente poder fazer parcerias de trabalho, discussões, tanto com todas as unidades, né, da universidade, como também com o segmento estudantil. Então, bom dia a todos, bom trabalho. Obrigada. Professor Lucas Carlos Ferreira. Bom dia, pessoal. Em nome do Núcleo Integrado de Saúde Coletiva, NISC, quero agradecer a presença de vocês todos. Quero agradecer também a presença do professor Aécio Gomes de Matos. Quero dizer que nós estamos dentro de uma universidade pública, gratuita, que se propõe ser de qualidade. O professor Aécio veio tratar de um tema para que serve a universidade pública. Então eu acho que ele está no lugar certo, na hora certa, e vocês também. Eu desejo então a todos uma boa palestra. Muito obrigado. Antes de ouvir a saudação dos dois outros membros da mesa, eu gostaria de fazer referência à presença da professora Maria Helena, vice-diretora desta casa, ao professor Gilberto Dias, pró-reitor de extensão, o nosso colega de Mauro, que representa o IAUP, dirige o IAUP, né? Gostaria de lembrar a nossa amiga vice-diretora da FENSG, Deusani, e a diretora da FENSG, professora Viviane, a vice-diretora da ESEF, professora Keila, e a vice-diretora do Campus UPE Nazaré da Mata, professora auxiliadora, Campus UPE Mata Norte, professora auxiliadora Leal. Há outros professores aqui, membros do NIDES, NISC, da ADUP, como o professor João Ferreira, professor Antônio Luiz, professora Bernadette, e professores da casa, como o professor Tássio, professora da FENSG, como a professora Elizabeth Noêmia. Então todas se sintam muito bem aqui. Se sintam muito bem. Gostaria de passar a palavra para a saudação do professor Dr. Marcelo Azevedo, diretor desta casa. Bom dia a todos. Em nome dos diretores da Universidade, das unidades de ensino da Universidade de Pernambuco, eu gostaria de saudar os calouros, parabenizando, e aos veteranos dar boas-vindas, né? Agradeço também ao professor Aécio, né, por essa palestra, e vamos aproveitar o máximo o que podemos sugar dessa experiência que ele tem. Muito obrigado. Professor Dr. Rivaldo de Albuquerque. Bom dia a todos e a todas. Vocês não podem imaginar a minha alegria de estar aqui hoje de manhã com vocês, junto com o professor Aécio e com as entidades que promovem este encontro, essa chamada aula magna.
A Universidade de Pernambuco é uma universidade, como o professor Luiz Oscar muito bem colocou, universidade pública, eu digo sempre, a única universidade pública do estado de Pernambuco. É uma universidade que tem uma cara de ser uma universidade jovem, mas com uma experiência e uma bagagem muito grande. E quando o professor Aécio vem fazer uma conferência, vem ministrar uma aula sobre a universidade, o seu papel, a sua importância, isso empolga, isso motiva. Motiva não somente, e precisa motivar não somente os alunos, mas precisa motivar os servidores técnicos administrativos e principalmente os professores. Porque é interessante ouvir falar que vocês não estão no escolão ou vocês não estão no ensino médio. A gente está numa universidade que transcende o papel de ser apenas uma faculdade, apenas uma repassadora de conhecimento. Universidade é muito mais do que isso. E se nós, as entidades, nós que estamos na gestão, nós alunos, nós servidores e nós professores, não temos a percepção do que significa uma universidade e a sua importância para a transformação do mundo que eu vivo e do mundo fora do mundo que eu vivo, do mundo que me cerca, a gente vai ser apenas uma grande escolona ou apenas uma grande faculdade. Mas não é isso que a gente quer. Por isso que uma aula magna com o professor Aécio, com envergadura, com o tema que se propõe a discutir e a conversar com vocês, daí o nome aula magna, é uma provocação. E uma provocação num ano muito especial. Não por ser o ano da Copa. Gostaria até de esquecer esse ano da Copa. Mas por ser um ano que temos 5 processos de escolha de dirigentes de faculdade da UPE, inclusive desta casa que nos acolhe, da Faculdade de Ciências Médicas. Um processo de escolha do novo comando da universidade. Reitor e vice-reitor também vão ser renovados. Vamos renovar o governo do estado de Pernambuco com todos os estados da federação. Vamos renovar as câmaras estaduais e as câmaras federais. Então, que importância isso tem? E vamos renovar a presidência da República. E onde se situa a universidade? Nesse contexto de tantas mudanças. E muda também a universidade. Não é as figuras que comandam, que dirigem. Muda o pensar da universidade. Aonde nós queremos estar. Então, professor Itamar, em nome de todas as outras instituições que convidaram para essa aula magna, o meu agradecimento de estar participando deste encontro com vocês na qualidade de um aluno, de um professor que se transforma num aluno e que quer mudar, quer aprender para transformar. É essa a nossa missão. Muito obrigado, professor Itamar. E nós iremos convidar o professor Aécio Gomes de Matos para tomar lugar à mesa. Pode ficar tranquilo, você não vai ficar só. Mas eu gostaria antes de apresentar o professor Aécio. Aécio Gomes de Matos é envolvido com a universidade desde os anos 60, quando ingressou na UFPE para se formar como engenheiro mecânico. Durante o curso, além de engenharia, resolveu aprender com seus professores ética e política. E além de ser estudante, foi se envolver com o movimento estudantil. Estamos falando dos anos 60, final dos anos 60, 70, e isso lhe rendeu um pouco mais de um ano de prisão política, por se envolver com grupos sociais que defendiam a democratização e a justiça social. Ele volta a estudar, a fazer seu curso, mas sob a vigilância militar da época. Todavia, continua acalentando todos esses sonhos e lutas do movimento estudantil. Formado como engenheiro pela UFPE, formado em ética e política no movimento estudantil e nas lutas sociais, ficou no dilema
Disse continuar sendo engenheiro e resolveu ser psicólogo. Psicólogo, voltou para a Universidade Federal, através de concurso público. E quando ele volta para a universidade, ainda acalentando todos aqueles sonhos, se depara com os dilemas dos anos 90. É um Brasil neoliberal, produtivista, gerencialista, e a universidade, de certa forma, perdendo um pouco os seus sonhos societários e meio presa às demandas de mercado. Em vez de sofrer com essa angústia, ele resolve desenvolver uma pesquisa para responder 3 perguntas. Considerando o financiamento público e a autonomia da gestão como compromissos institucionais da universidade pública, como esses compromissos têm sido percebidos pelos professores e estudantes? Como são definidas as prioridades institucionais e individuais e de grupos? Foram essas preocupações, devidamente sustentadas na história de vida de Aécio Gomes de Matos, que motivaram o coletivo promotor deste evento e de próximos eventos. Sexta-feira a gente vai estar em Palmares e segunda-feira em Petrolina. Motivaram a Aécio a lhe convidar. Então, Aécio, que você tenha uma boa conferência no dia de hoje. A gente quer aproveitar o momento para fazer uma homenagem a uma pessoa muito querida também da Universidade de Pernambuco, que vai aniversariar a próxima semana, e por esses efeitos da legislação nacional, ela poderá talvez ficar ausente da universidade. E nós gostaríamos de convidá-la para ela secretariar a mesa acompanhando. Ela que hoje está tendo um papel muito importante no complexo hospitalar da Universidade de Pernambuco, que, Aécio, na atualidade, a gente está andando um tanto contra a maré. Enquanto o mundo da saúde está privatizando a gerência, a gente está resistindo, seja nos movimentos, seja entre os professores, no conselho universitário. O reitorado tem uma boa participação nisso. São os professores que estão gerenciando esse processo. E é nesse espírito que também, em forma de homenagem, eu gostaria de convidar a professora Eveline Samari para ela compor a mesa, secretariando a conferência. Tenhamos todos uma boa palestra. Professor Aécio, a palavra é sua. Bom, eu preciso falar no microfone. Primeiro, a aula magna me dá uma coisa assim, de muita importância. Eu fui professor durante muitos anos e eu acho que eu nunca aprendi a dar aula. Normalmente eu aprendi a conversar com as pessoas e, portanto, vocês sempre traduzem o que eu vou falar aqui mais como provocação do que como afirmação ou como verdade. E essa provocação é uma coisa que me vem e de repente o que é que a gente vê? O que era conhecimento como estrutura humanística da produção intelectual começa gradualmente, nessa perspectiva utilitarista, a se transformar em mercadoria. Uma visão sociológica do conhecimento nessa perspectiva de mercado, o conhecimento é mercadoria e obedece às regras da mercadoria. Se a gente pega, por exemplo, os parâmetros de Merkel sobre o conhecimento, o que é que ele diz? Ele diz objetivamente que o conhecimento é
um dispositivo que tem compromisso com a verdade, que deve buscar novas informações, não pode ficar preso a uma coisa só, que tem um compromisso com a sociedade, portanto, deve ser utilizado pela sociedade, que não pode ser privatizado, portanto, o interesse é da sociedade e não pode ser privatizado. E nessa direção que se imbui essa visão humanística de conhecimento, o que a gente vê? A gente vê, primeiro, todos nós sabemos que vocês da área de saúde devem saber mais do que qualquer um, que o conhecimento gerado se transforma em patente, que essa patente se transforma em mercado, que esse mercado é determinado, entende? Até praticamente o conhecimento ser generalizado por força de uma dominação maior do que o controle do mercado. Nós vivemos no Brasil, a perspectiva dos medicamentos genéricos, aí tem todo o processo que ele se transforma em genérico. O conhecimento é privatizado. Tem algumas nações interessantes que, olhando para esse conhecimento, Costa Rica é uma delas, que desenvolve com os laboratórios internacionais uma parceria que ela diz, tudo bem, eu abro as fronteiras do nosso ambiente para a pesquisa, autorizo a pesquisa, desde que tenhamos controle sobre o resultado da pesquisa, e a propriedade da pesquisa será do laboratório, da equipe que fez a pesquisa. No entanto, o Estado tem uma participação societária nessas patentes marcadas. Significa, mesmo sem conseguir controlar essa propriedade do conhecimento, ele abriu uma parte, vai ser do povo. E aí ele entra como parte do mercado, mas um mercado voltado para o Estado, que, de uma certa forma, se responde pela distribuição desse processo. Mas esse conhecimento como mercadoria, na hora que o conhecimento se estrutura como mercadoria, nós passamos a nos reger pelas regras de mercado. Quais são as regras? Numa universidade, as regras do mercado são muito além da questão do procedimento da patente. A gente sabe, por exemplo, que para conseguir recursos para pesquisa, a pesquisa tem que ter um potencial de mercado. Senão não consegue. Quem vai financiar pesquisas humanísticas? Né? Tanto é, por exemplo, no caso da Universidade Federal, a gente, no Centro de Ciências Humanas, no Centro de Ciências Humanas, a área de artes e a área de educação. Aquele ambiente ali chamava-se o Triângulo da Miséria, porque era quem não tem dinheiro. O resto tem dinheiro, mas a gente não tinha dinheiro. Conseguir um valor para financiamento eram normalmente os menores valores, sempre cada segundo dá um pouquinho para eles, um jeito que alguém dá uma esmola, que alguém dá porque também as pessoas falam muito. Vamos molhar a mão deles para eles ficarem mais calados. Então, a primeira regra é que o financiamento vem para as áreas que têm interesse. Segundo, nessas áreas que têm interesse, varia um pouco qual a capacidade de produção do núcleo que está sendo financiado. Não é todos os núcleos que vão ser financiados. Por exemplo, se a gente olha a distribuição dos financiamentos de pesquisa, a gente vai ver que o Centro-Sul, o Leste e o Sudeste é onde tem 70% ou 80% do valor do que é financiado. E se a gente for olhar para as universidades, você vai ver USP mais 2 ou 3 ou 4 que congregam as grandes áreas de financiamento. Se a gente vai para o Nordeste,
já cai muito. Por quê? Porque a nossa capacidade de produção para o mercado é menor. Então, você cria uma hierarquia dentro do quadro da universidade pública. Nós não estamos falando ainda de universidade privada. Cria uma hierarquia geográfica e nas áreas também uma hierarquia. Então você vai investir onde tem resultado. Resultado para quê? Resultado para os interesses dos financiadores. Mas o financiamento não é público? Quem é que decide? Por exemplo, uma forma de conseguir financiamento hoje é ter status nos organismos de avaliação. Então, só para ver essas deformações como implicam outras deformações. Então, por exemplo, CAPES. Isso não é nenhum privilégio do Brasil, não. Estados Unidos, Japão, Europa tem isso até mais sofisticado. Também eles criaram um número. Você, como pesquisador, você tem um número. Esse número é a soma dos seus pontos. Então você pode valer, mas que o maior número que está figurando hoje é 8.000 e alguma coisa. Você pode valer 8.000, 7.000, 3.300, 200. É o que você vale, é o que você é. Em função de quê? Da contagem dos pontos. Um autor francês escreveu um texto muito engraçado, chamado O que fazer para ter sucesso na vida acadêmica. Bom, primeira coisa é respeitar a lei de Merkel. O que significa? Os resultados dependem apenas de 20% das atividades. Então, essas 20% serão privilegiadas na vida do indivíduo. E quais são os aí, nesse pequeno conselho, ele diz, primeira coisa, a prioridade absoluta chama-se publicação de artigos em revistas qualificadas. Essa é a prioridade absoluta de cada pessoa que quer fazer sucesso na carreira. Não publique livro. Livro não dá ponto. Publique artigos. Se tiver um artigo de 25 páginas, publique 2 de 12 que contam o dobro dos pontos. Então, você tem que ter acesso a essas revistas e você tem que ter a lógica de produzir o que essas revistas aceitam e contam pontos. Aí ele diz, o que não é prioridade? Da aula. Não é prioridade. Sobretudo na graduação. Ele diz, não cometa a antropofagia de se dedicar à administração. Quer dizer, isso não conta pontos. Então não vai lhe ajudar a fazer sucesso na sua vida acadêmica. Veja, de uma certa forma, você agora está condicionado até por uma nova lei de mercado, que é a lei da publicação. E aí você vê que esse negócio empolga o país todo. Hoje, uma das grandes glórias da universidade brasileira é ter aumentado em muito o nível de publicações. Estamos perto, não nos Estados Unidos, mas estamos perto da Espanha, perto. Então, estamos chegando em algum lugar. Quem sabe amanhã ou depois a gente vai adotar não mais os códigos da CAPES, mas o tal número que diz quanto é que você vale. Então, essa é uma lei de mercado que não faz parte do mercado tradicional da produção de royalties, mas enquadra cada vez mais o conhecimento do mercado livre. Ora, nós estávamos falando no começo de um conhecimento humanístico, de um conhecimento que tem utilidade para a sociedade. A pergunta é, a publicação desses artigos tem utilidade para a sociedade? E são artigos
E eu estava conversando com um médico meu e fiz uma pergunta. Ele disse, uma pergunta que me interessava, aí ele disse, olha, eu não tenho aprofundamento nesse negócio, mas eu sugiro a você que procure as revistas tais e quais. Eu tentei procurar e encontrei uma revista e o artigo que eu queria ler, mas para ler o artigo eu tinha que pagar $150, que era a assinatura nova da revista. Eu só tinha acesso ao artigo se pagar $150. Então, resultado, eu li o resto do artigo e isso aí eu tinha entendido alguma coisa do que eu tinha lido. Mas a informação sobre saúde não estava disponível. Há um mês atrás, eu participei de uma banca de doutorado na universidade, doutorado em sociologia da saúde. Eu passei uma época na minha vida trabalhando em sociologia da saúde. Tem uma coisa que eu disse na minha ficha de regresso, que eu terminei ainda fazendo um pós-doc de sociologia. A minha história um pouco mais esse quadro do indivíduo como social. E passei uns 3 anos tentando entender como é que funcionava a saúde, não a medicina, a saúde. E uma das coisas que eu vi nessa banca doutoral na área do termo era um negócio chamado saúde alternativa. Numa cidade chamada Jacobina. Eu disse, olha, quando eu tinha 1 ano de idade, eu morei em Jacobina. Por acaso, meu pai morou 1 ano lá e eu morei. Fora isso, eu não conheço nada sobre Jacobina. Mas quando comecei a ler a tese, eu entusiasmei com Jacobina. Por quê? Porque é uma cidade que tem um investimento enorme, né, na área de saúde alternativa, onde tem inclusive médicos trabalhando nesse esquema. Mas inclusive, porque de curandeiro, entende? A enfermeiros lá, pessoas que tudo, o pessoal que produz ervas, produz remédios caseiros, produz não sei o quê, é uma maravilha. Gente que produz alimentos orgânicos, entende? É um universo enorme, entende? Que tem naquela cidade. Eu não vou uma cidade do Brasil, por acaso eu me deparei com essa coisa. Então, a pergunta que eu comecei a me fazer é, de fato, nós estamos falando de que conhecimento? Esse conhecimento que para você obter tem que pagar $150 para ler um artigo? Ou o conhecimento que você pode aprender em casa, que você aprende com o vizinho, que você aprende. Inclusive, em alguns países da Europa, entende? A atividade de saúde é desenvolvida por um grupo relativamente importante de profissionais que não são necessariamente médicos, também de médicos que se integram. Então, veja, quando a gente começa a falar de integração, a gente começa a entender que esse mercado é um mercado desintegrador. Desintegrador. Do mesmo jeito, quer dizer, essa viagem profissional que eu fiz, de sair de engenharia industrial, passar pela sociologia, ou passar pela psicologia e passar pela sociologia, é uma tentativa de entender as coisas de maneira minimamente integrada. Mas a universidade não faz isso. Por quê? Porque nessa lógica de mercado, o que é preciso fazer? É preciso ser bom num assunto que dê status. E aí, esse assunto é quanto menor for o assunto, mais status, mais profundidade você tem e mais status você tem. E o que é que acontece? É que a universidade vai virando pequenos núcleos cada vez menores de pessoas que trabalham em função desses interesses que eu estou chamando de mercado da produção intelectual, de mercado do conhecimento. Do conhecimento como mercadoria. Ora, se essa hipótese que eu encontrei na literatura, eu verifiquei com os meus colegas da universidade, a quem eu entrevistei, com quem eu conversei, com quem eu convivi durante muitos anos.
E observei, por exemplo, que quando eu falava de um projeto de sociedade, que a universidade tinha um compromisso de ter um projeto de sociedade, e aí eu vou apenas fazer a referência, agora eu estou falando de universidade pública, porque antes eu podia estar falando de qualquer coisa, mas agora eu estou falando de universidade pública. A universidade pública, primeiro, é financiada com recursos públicos. Então, ela, em princípio, ela não devia estar sujeita ao mercado. Por quê? Porque ela é financiada com recursos públicos. Pessoas que vivem na universidade têm seus salários pagos com recursos públicos, têm seus orçamentos, mesmo quando são precários, mas têm seus orçamentos financiados. E, portanto, o compromisso é com esse ensino humanístico que serve para a sociedade. Por quê? Porque a nível do mercado, por exemplo, se a gente fala do mercado de profissionais especializados, a universidade pública hoje é minoria. 80% desse mercado é atendido pelo setor privado. Então, a universidade pública é alguma coisa em torno de 20%, pouco mais, 20%, pouco menos, segundo atuais mas a última vez era um pouco mais de 20%, mas estava tendendo a cair. E a universidade privada está aumentando e abrangendo cada vez mais para formar profissionais para o mercado. Não estou dizendo que a universidade pública não forma profissionais para o mercado, não. Ao contrário, só que deve ser provavelmente profissionais diferenciados. Porque para os interesses específicos do mercado, a universidade privada já tem essa. E esse pessoal ganha dinheiro com isso. Os grupos que têm universidade no Brasil são grupos fortes, que têm, inclusive, forças políticas, ou força política. Um grupo e às vezes com grupos de trabalho. Então, à medida que eu consigo dividir profissionalmente em pequenos grupos, dividir territorialmente, dividir e crio, de fato, a universidade um grupo de repúblicas independentes, e cada república vai brigar pelo seu espaço. Eu estou falando da universidade pública. Essa crítica é uma crítica para a universidade pública, não é uma crítica para a universidade privada. Eu até entendo que a universidade privada fazer isso. Mas a universidade pública fazer isso, repetir o mesmo modelo, por quê? E aí vem uma pergunta. Eu perguntei a muitos professores, você tem a sua prática profissional, algum projeto de sociedade ao qual você vincula a sua visão do conhecimento e do ensino? É dramático, porque as pessoas têm a intenção de fazer isso. Praticamente todo mundo diz que tem um compromisso com a sociedade, mas a prática desse compromisso é muito difícil. A tendência natural é que as pessoas vão esquecendo esse compromisso no dia a dia. Por quê? Não é esquecendo, assim como quem deixa de lado, não. É não podendo exercer esse compromisso porque não tem espaço. E de repente, o que é? Aí quando você vai ver, todo mundo dá um depoimento dizendo que tem um compromisso, diz, mas e aí, você vê, por exemplo, um caso específico das pessoas com quem eu trabalhei, são professores de tempo integral e que estão apavorados na universidade. Apavorados porque não tem tempo para nada. São pessoas que trabalham no dia domingo. São pessoas que trabalham 10 horas por dia. São pessoas que estão vivendo níveis de estresse cada vez maiores para responder essas demandas. Então, eu diria, na prática, se você lê a Lei de Diretrizes da Educação no Brasil, que coisa linda, não é? Coisa linda, quer dizer,
até de emocionar. Né? Mas e daí? O que é que disso se torna realidade? Qual é a minha capacidade, como professor universitário, durante muitos anos, de criticar esse negócio e dizer, olha, isso não acontece? Não tem espaço. Nós passamos 10 anos para fazer uma reforma do currículo de psicologia que se viabilizasse por projetos. Significa, uma pessoa quer fazer uma carreira profissional, vamos mobilizar todo mundo para ajudar essa pessoa a construir o seu projeto. Isso precisava que os professores conversassem mais entre eles. 10 anos. Terminou aprovando o projeto que não tinha nada a ver com o projeto original. Continuava cada um no seu espaço. Autonomia vira independência. Individualismo. Por quê? Porque, inclusive, é a forma de sobreviver nesse universo. Qual é a nossa capacidade objetiva de fazer transformações nesse universo? Muito baixo. Eu não tenho muito na discussão desse governo, pelo menos no começo. Mas eu digo, não adiantava fazer 10 anos, escolhi outros espaços onde trabalhar. Mas, objetivamente, a universidade pública, não por culpa dos seus professores, dos seus estudantes, mas pela forma como ela se organiza, pela forma como ela é financiada, pela forma como ela avalia o desempenho dos seus professores e dos seus estudantes também. Eu dei aula durante muito tempo, tanto na graduação como na pós-graduação, e em determinado momento eu vi a metade dos estudantes que trabalhavam comigo estavam muito mais interessados no diploma do que em aprender qualquer coisa. É do diploma. Por quê? Porque o diploma dava um espaço para o mercado de trabalho. E aí era capaz de fazer qualquer coisa, inclusive decorar os textos. Não aprendeu, decorar os textos. Se você fizesse alguma questão para discutir, fugiam, escreviam alguma coisa, às vezes cheio de... É isso, quer dizer, os estudantes também estão atrás do espaço possível. E aí, o que é preciso? O que é possível fazer? Eu acho, primeiro, temos que pensar, particularmente no mundo atual, a possibilidade de articulação cada vez maior. Temos que pensar em formas articuladas de olhar essa questão. Não a partir da minha posição individual, onde eu vou me escorar no campo onde eu posso me escorar, mas a partir do meu compromisso com as coisas que eu assumo politicamente. E aí você vai ter a maioria dos professores que eu entrevistei tem compromisso. Dizem que tem compromisso. Mas na prática não tem condições de executar. Então, é possível pensar isso? Eu acho que é possível. Eu vou fazer e vou explorar, no caso específico da nossa conversa hoje, um caminho que me parece, vou juntar um pouco que eu aprendi de saúde e fazer uma provocação. Não seria possível um núcleo de saúde como esse que tem aqui no seu espaço construir um projeto de saúde pública diferenciado para o país, construir a experiência de dizer, esse país está precisando de uma escola de saúde pública que não apenas ensine, mas que se desenvolva nesse caminho. Não é um projeto que você fazer
assim e está no outro dia pronto. Mas é possível começar uma coisa dessa. E eu até diria, se tiver um apelo político correto, talvez consiga mais financiamento do que o que vocês têm hoje. Não de emendas parlamentares que são discutidas na caixa dos votos, né, de apoio ao governo, como a gente está vendo aí, mas, inclusive, recursos internacionais. Agora, é necessário startar isso. É necessário dizer o seguinte: a gente pode pensar, sei lá, nesse ano, começar a pensar em o que é saúde coletiva. Eu estou me metendo em xerigo nesse negócio aí, de falar de saúde, de falar de projeto de saúde. Mas eu estou apenas querendo dar um exemplo em ficção do que é que eu estou provocando. Por quê? Veja, se a gente vai para uma escola como a Universidade Federal Rural, por que uma universidade dessa não cria um curso de rural, de economia rural, voltado para a agricultura familiar? Tá certo? Cadê? Então, daí eu não tenho que apagar o outro curso, não, mas eu posso começar a desenvolver uma coisa, entende? Que vai crescer. Primeiro vai crescer por quê? Porque vai ter respaldo na sociedade. É impressionante, por exemplo. Nas minhas andanças, eu passei uma época também trabalhando com agricultura familiar, e uma das coisas que eu vi é que as pesquisas, por exemplo, são desenvolvidas muito mais para o agronegócio. O agronegócio é que é determinante. A economia agrícola é determinada pelo agronegócio. No entanto, 80% da mão de obra está na agricultura familiar. E que tem uma capacidade de distribuição enorme. Mas o apoio é mínimo. Basta mostrar a reforma agrária. Os assentamentos da reforma agrária são distribuídas as terras e praticamente morrem no outro dia porque não tem financiamento. Quando tem financiamento, não tem projeto. Quando tem projeto, não tem assistência técnica. Quando tem assistência técnica, não tem apoio à comercialização. Quando tem apoio à comercialização. Então, de repente, você gasta muito dinheiro para fazer uma reforma agrária e deixa os assentamentos na miséria. E muitas vezes esses assentamentos, por acaso, tinha um cara que estava ali perto de aldeia, e uma vez conversando com ele, eu digo: onde é que tu mora? Eu só moro lá no assentamento e tal. Não, mas eu não tenho esse terreno. Comprou um terreno e foi morar lá. E pô, final de semana eu levava os amigos do Pacheco, casasse com ele, e eu disse: não, como eu, tem muita gente aqui que vendeu, ganhou a terra, vendeu a terra, e vocês têm que ter um documento. Não tem nada. E como é que vocês ficam aí? Não tem controle disso. Não. Quando aparece a gente que é raramente, e às vezes aparece gente querendo dar dinheiro, e para fazer o quê? Ninguém sabe. Não tem assistência técnica. Não tem apoio à comercialização. Então, se um setor do conhecimento que tem respaldo social, e aí eu estou falando de saúde, agricultura familiar, a educação é a educação. Cristóvão, que é um dos coautores do nosso livro, numa discussão, falou, às vezes as pessoas falam depois que você não. Ele falou um negócio que é projeto dele, tem um projeto. Ele disse assim: eu sou um dos senadores mais respeitados e menos ouvidos do Congresso. Ele tem um projeto de federalizar o ensino básico e o ensino superior, né,
pode ganhar o destino que quiser, mas federalizar o ensino básico. Mas é o seguinte, para federalizar o ensino básico, toda escola pública do ensino básico é uma escola federal. Os profissionais todos são concursados, mas sem estabilidade. São avaliados em dois anos. Duas avaliações seguidas negativas são demitidos. Salário de um professor, R$ 9.700. Do ensino básico. Isso vai custar ao país 10 bilhões de reais por ano. 10 bilhões de reais por ano a educação custa, só a nível federal, 37 bilhões de reais. E de repente a gente olha assim, é possível um negócio desse? Tem que ter um projeto todo atrapalhado, agora não tem apoio. Por que não tem apoio? Esse sistema todo tem todo cheio de interesse do governo. Isso, olha, se as escolas privadas quiserem continuar como escola privada e puderem concorrer com a escola pública, essa escola pública, eu acho que a escola privada não deveria ter acabado com a escola privada. Agora, nós vamos ter escola pública de primeira qualidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que existem alternativas, existem caminhos. Com muito orgulho, eu acredito no setor público. Eu nunca quis fazer parte do setor privado, foi uma opção de vida, por isso que eu sou pobre, certo? E eu esteja saindo por imposição legal, como o Itamar disse, completo 70 anos no sábado, e trabalho até sexta-feira com todo vigor, mas no sábado a legislação brasileira diz que eu sou inativa, e eu vou para casa. Então sejam muito bem-vindos, eu quero acompanhar de longe a trajetória de vocês, mas queria chamar a atenção a alguns pontos que, meu amigo, mas eu queria destacar para vocês assim, como é importante a gente ter um momento de reflexão como esse. Numa instituição, vocês devem isso muita história, eu tenho um neto quase da idade de vocês, um pouco mais novo, mas eu acompanho os estudos dele. Vocês estudam isso no secundário, né? Usando a linguagem anterior, né? Vocês estudam o que é a instituição, vocês estudam a força que as instituições têm, vocês estudam o papel que as instituições têm nesse arcabouço, né, da sociedade. Então, vocês estão entrando numa instituição onde vocês vão ser a dinâmica, a renovação dessa instituição. Quando a se coloca que a gente tem um dilema muito grande entre entender a universidade, o papel da universidade pública e as outras instituições, sem nenhum demérito, cada um tem seu papel no nosso mundo, mas é porque o nosso é especial. A gente trabalha com dinheiro público, com o seu dinheiro, com o seu, com o seu, com o seu, com o seu, de todos nós, inclusive o meu, né? E devemos fazer retornar esse que vamos ganhar, porque nós vamos ganhar, né? Durante esse tempo todo. E quando a gente vê esse movimento da sociedade que começa a limitar essa possibilidade de dar o retorno à sociedade, limitar porque impõe regras, limitar porque atende a interesse de grupos, limitar porque nós precisamos estar junto dos grandes, e os grandes ditam as regras, e a gente não discute essas regras, né? Então, acho que vocês têm um papel enorme para desempenhar nisso. Não é só aprender esse momento, onde fica esse conflito, né? Nós estamos numa universidade pública, mas a universidade pública não tem força para romper as amarras e as exigências do mercado. Então, o que é que a gente vai fazer para isso? Isso eu deixo para vocês, eu já estou saindo, como eu disse. E, no fim, falar dessa questão que eu acho muito importante, a diferença entre autonomia, independência e individualismo, que ele quase terminou com isso, né? Autonomia é muito diferente de independência e individualismo. Autonomia implica responsabilidade com a capacidade de decisão da gente, para melhorar todos, não é para favorecer grupos. E na saúde, vocês estão entrando na saúde, isso é mais do que presente. Principalmente quando a se coloca
que às vezes a gente tem nossas pesquisas e isso bate em vocês, viu? Quando vocês quiserem fazer pesquisa, que disputarem bolsas de iniciação científica, bolsas do Ministério da Saúde e todo tipo de incentivo que a gente, da própria universidade, tem um programa de fortalecimento, né, da Universidade de Pernambuco, fortalecimento acadêmico. Vocês vão ver que os temas vão estar vinculados a essa demanda de mercado. Às vezes a gente tem outras demandas muito prioritárias e a gente não tem dinheiro. E saber que a parte de educação, a parte de filosofia e ciências humanas e a parte de artes é o mais pobre, isso nos deixa muito preocupados. Muito preocupados. É o círculo da pobreza, né? O triângulo da miséria. Isso me deixa muito preocupada, né? Mas, e aí eu quero chamar vocês a última coisa que ele falou, que é o compromisso político que vocês estão assumindo agora. Quando vocês optaram por estudar numa escola pública, vocês assumiram, mesmo que inconscientemente, um compromisso político, né? Então, esse compromisso político é que vai ser cobrado de vocês agora. A menina do DCE esteve aqui, fez uma fala de chamamento, de convite, né? De participação no movimento político, e eu reforço a fala dela. E aí abro para os debates de vocês. Muito obrigada. Compreendendo que nós estamos falando de universidade pública e gratuita. Não basta ser pública, ela tem que ser pública e tem que ser gratuita. Isto é, ela deve ser financiada, não individualmente. E ele, bom, quem que vai financiar então esta universidade? Né? E ele, porque no começo da fala, eu penso que ele estava se referindo a um livro chamado As Três Faculdades, escrito por um filósofo chamado Immanuel Kant, há muitos anos atrás, não é? E dizia que a universidade tinha se libertado do poder imperial, tinha se libertado do poder religioso e tinha se libertado também dos mandantes, não é? Por isso chamavam de dilema das três faculdades. E aí a minha pergunta vai assim, eu penso que nós estamos na universidade, a nossa aqui, ela se diz laica, do ponto de vista de religião, não é? Mas como ela é financiada pelo Estado, como é então que a gente pode trabalhar uma universidade no sentido de que realmente ela esteja independente do Estado, do ponto de vista de sua visão política, do ponto de vista de sua visão de Estado? Quer dizer, como é que eu tenho uma universidade que é financiada pelo Estado e essa universidade não deve estar atrelada aos interesses do Estado? E nessa perspectiva, eu gostei muito da palestra aí, dos levantamentos feitos, das provocações, né? Nessa perspectiva, vocês que estão entrando agora, já sei uma coisa, mamãe em casa já disse, papai, olha, vai para a universidade, chega lá, escuta os professores, não questione, entendeu? Movimento político, não se mete em política, entendeu? Procure somente estudar. Não é isso? Dizer, isso não é novidade, né? Porque nós sofremos todo um processo de transformação que, de certo modo, cria um fosso entre o passado e o presente, né? Então, 64 realmente foi, colocaram aqui, foi um momento difícil, né, de processo de construção de uma nova sociedade. Nós agora estamos tentando reativar. Então, o que o Lula coloca, eu achei assim pertinente, no sentido de que nós desenvolvemos todo o nosso processo dentro de uma política, professor, de governo, mas não de Estado. Dentro dessa mesma perspectiva, eu vejo que o modelo de sociedade que nós temos hoje, na minha concepção, ele está exaurido.
Ou seja, eu acho que o sistema presidencialista que nós defendemos, da República Presidencialista, acho que está falido. É preciso reativar um novo modelo. Eu sou bem claro, eu sempre fui favorável à implantação do sistema parlamentarista, no sentido de que a sociedade tem maior poder de interferência no processo. Vocês veem hoje, é muito bom que essa medida que o governo está tomando agora de mandar os meninos para o exterior, essas coisas todas, no básico, eu acho fantástico. Mas que eles vêm encantados de lá, entendeu? Isso é que é sociedade, entendeu? Vai para a França, para a Inglaterra, essas coisas todas ali, na Europa Central ali, fica encantado. Agora, ele disse assim, minha gente, procure, por exemplo, saber como eles chegaram a esse processo, qual é o poder político que tem lá, entendeu? Se o cidadão lá tem poder, por exemplo, os estudantes, há pouco tempo vocês viram acontecendo na França, né? Algumas mudanças lá, os estudantes por a rua, e o governo recolheu porque sabia que tinha limitações, porque a sociedade no sistema parlamentarista tem o seu defeito, mas eu acho que é um modelo de avanço que nós poderíamos pensar, né? Isso aqui. E uma das atividades que eu fui, Dora, lá em Fortaleza, eu me lembro que perguntei ao deputado famoso lá, o senador, eu disse assim, por que não defender o sistema parlamentarista? Ele disse para mim, olha, a sociedade não está preparada para o sistema parlamentarista. Muito bem, eu não sei qual foi a sociedade humana que foi preparada para esse ou aquele modelo de sociedade. Né? Isso é conquista. Então a questão da democracia, hoje a gente fala muito em democracia, né? Mas eu acho que a gente tem que repensar qual a democracia que a gente quer. Se é vandalismo, quebrar as coisas públicas, né? Ou privada, se isso é democracia, não sei. Então é uma coisa que eu fico assim, professor, preocupado. O modelo de sociedade que nós temos. Acho que o nosso modelo está exaurido. É preciso um novo modelo para poder a gente acompanhar essas transformações que o Lula propõe. Tudo bem, bom dia, gente. Eu queria, aproveitando um pouco que você colocou aí, que eu acho muito fantástica essa questão de você organizar um curso por projeto, né? E pensar assim, como que a gente consegue, digamos assim, se articular internamente, porque eu acredito também em projetos alternativos que comecem de baixo para cima, né? Eu acho que tem algumas experiências, mesmo que até para a gente se livrar daquela situação daquele professor que tem compromisso e não consegue fazer nada, né? E morre, sucumbe, né? E dos alunos também. Mas, assim, nessa perspectiva de mudança, a gente implantou aqui um módulo interprofissional, que a gente articula 290 alunos, no primeiro período, agora 270, dos 5 cursos ou 6 cursos da área da saúde aqui do campus Santa Amaro, né? Na perspectiva de discutir o trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe na perspectiva do cuidado e da atenção à saúde, né? Isso a gente pensou, propôs, mas assim, a resistência interna é muito grande, não só dos alunos, mas dos professores também, porque não obedece esse modelo de mercado, né, utilitarista que está aí colocado, né? Eu tive a oportunidade de dizer um dia isso para a Dilma Rousseff, lá em Garanhuns. Eu disse, olha, enquanto vocês não regularem, né, a atenção à saúde no país, não adianta a gente formar médico, porque a gente não vai se contrapor a esse modelo que está aí, que é o modelo de mercado, de querer o profissional que cuide só de uma determinada artéria, né? E eu acho que isso a gente tem que começar a discutir. Aí eu coloco assim, como o papel do professor nesse processo. Eu gostaria de discutir um pouco mais, entendeu? Porque eu acho, quando você estava falando aí, por exemplo, que os professores que entram na universidade, eles já entram com aquele enquadramento. Para eu ser um bom acadêmico, eu vou ter que fazer isso, né? E você às vezes vê isso bem direitinho em alguns perfis de professores, né? Quer dizer, não tem mais um modelo de sociedade na sua cabeça, não tem.
dos que estão entrando, né? E poucos estão se interessando. A gente está com uma grande crise de professor na área universitária, em universidade pública. Vários concursos foram abertos agora, não tiveram candidatos. E na área da saúde, na área médica, pior ainda. Por conta dessa relação com o mercado, com o utilitarismo, né? Quer dizer, como que a gente, né, poderá estar, eu vivo refletindo, como continuar essa formação interprofissional, e me parece que essa ideia do projeto é muito interessante, de a gente começar a construir a possibilidade dos alunos, de forma integrada, construir projetos, quer dizer, uma outra sessão de construção de projeto, né? Talvez fosse uma coisa interessante em 2 momentos, pudesse até estar contribuindo para os TCCs, onde tem TCCs, né? Mas, assim, como que a gente pode, né, digamos assim, mobilizar mais a comunidade acadêmica, tá certo? Para esse compromisso, né? Onde eu estava discutindo lá na pós-graduação, quer dizer, como que a gente pode fazer para integrar os vários setores e se mobilizar e se entender colaborativo efetivamente. Porque o que a gente percebe é que o processo colaborativo está ficando debaixo do tapete, né? Era um pouco a provocação pro cotidiano, digamos assim, para a gente não morrer mais dentro da universidade, porque a gente está se sentindo inanição. Obrigada. Eu não sei se eu vou responder. O debate é muito mais para conversar sobre isso, né? Eu acho que, por exemplo, a ideia do Estado e do governo é uma ideia interessante para a gente refletir sobre isso, né? Por exemplo, você tem a Lei de Diretrizes, que é uma lei federal, onde se define claramente o que é autonomia universitária. E a autonomia universitária não depende do governo. Significa, o professor, o pesquisador tem direito de pesquisar. Direito. Não digo que tem possibilidade. Tem direito de pesquisar o que ele quiser e tem direito de fazer o que ele quiser. Porque ele tem autonomia para fazer isso. E isso é um elemento importante, é um elemento fundador. O que acontece é que nós não temos Estado. Para mim, esse é um dos dramas que a sociedade nossa está vivendo. Eu tenho dificuldade de ficar sentado. Andei refletindo um desses dias sobre o que é que a gente tem. Toda sociedade precisa de regulação, não é? Qualquer grupo precisa de regulação. Não tem um grupo que não tenha regulação. Na sociedade primitiva, a regulação era a horda. O que regulava era a horda. Você tinha que seguir a horda, independente de se falar sobre isso ou não. Seguir. Na hora de mudar porque a chuva vinha, porque a caça se acabou, saía todo mundo junto. O papel dos homens, o papel das mulheres era definido por uma espécie, não era nem de cultura, por uma espécie de, mais do que tradição. A gente tem algumas coisas antes de concluir. Uma primeira é agradecer a contribuição do professor Aécio. No final do ano passado, quando a Aécio estava lançando esse livro, a Eveline foi uma das provocadoras. Que a Eveline faz assim: cadê vocês? Não vão lá não. Aí, nosso professor Antônio Luiz e João estiveram presentes no evento, o reitor também esteve presente, não foi? E a gente adquiriu 2 exemplares desses que estão na sede da ADUP, na biblioteca da ADUP. A gente gostaria de disseminar o livro. Esse livro de Aécio foi feito, né, elaborado, como ele já disse, a muitas mãos, e fruto desse esforço de pesquisa pública, não é? Aí eu quero pegar nesse ponto, porque foi a provocação que ele deixou aqui. É possível a gente construir um projeto e buscar financiamento nessas mesmas fontes
onde aqueles que gostam de instrumentalização buscam, e a gente ter recursos de projetos humanizadores, projetos não é alternativos para a sociedade, mas são projetos de humanização para a sociedade, de construção para a sociedade. Então, esse trabalho de Aécio vem muito por essa linha, e a gente vai ficar com esse desafio, viu, Aécio? Quero lhe agradecer muito por isso. Agradecer mais uma vez a presença de Eveline,